Uniclac. Estamos de volta para o segundo bloco sobre o estudo de registro, distribuição e valor da causa. E nessa aula nós encerramos o tema atos processuais, um tema bastante extenso, né? E aí o próximo tema no CPC, tema das tutelas provisórias. Então, segundo bloco da aula de hoje, distribuição e valor da causa. No primeiro bloco nós falamos sobre as diferenças entre registro e distribuição, identificando os conceitos, finalidades, efeitos diretos, reflexos. Agora, para encerrar o tema da distribuição, cabe nos falar sobre distribuição por dependência. Você se recorda que ao falarmos sobre distribuição, nós identificamos que ela acontece apenas onde houver mais de um juiz. E essa distribuição, que pode ser eletrônica, deve ser feita de forma alternada e aleatória, respeitando estrita igualdade. Confere? Perfeito. Então, a distribuição, ela deve ser alternada e aleatória. Por isso que é uma espécie de sorteio mesmo. Princípio do juiz natural, para impedir de escolher o juiz que eu quero que julgue a demanda. Então, quase que uma espécie de um sorteio, alternado, aleatório. Ótimo. Por que eu estou falando nisso? No contexto da distribuição, tem um tema chamado distribuição por dependência, que foge à regra. É como se a distribuição aleatória e alternada fosse a regra. A regra é de que a distribuição deve ser alternada e aleatória. Só que essa regra não é absoluta. Existe uma exceção. E a exceção é a distribuição por dependência. Porque nessa distribuição por dependência, a distribuição ela será direcionada. Ela será direcionada para um juízo. Então é uma exceção. Não será alternado, não será aleatório. Eu vou direcionar a distribuição para um juízo específico. Para um juízo específico. E aqui, apesar da possibilidade de eu escolher o juiz que eu estou direcionando, né, não fere o princípio do juízo natural, do juiz natural. Porque aqui tem princípios maiores em importância. Princípio da segurança jurídica, né, que serve para evitar decisões conflitantes, princípio da economia, princípio da duração razoável do processo. Ok? Então o legislador ele nos traz no artigo 286 uma série de hipóteses, uma série de situações, para ser mais preciso, 3 situações em que a distribuição será por dependência. Então, como vimos, em regra, a distribuição é aleatória, é alternada, mas existem 3 situações previstas no artigo 286 em que a distribuição será direcionada, o que chamamos de distribuição por dependência. Vejamos o artigo 286. O legislador diz o seguinte: é como se colocássemos em exceção à regra, serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza. Inciso 1º. Quando se relacionarem por conexão ou continência com outra já ajuizada. Perceberam? Quando se relacionarem por conexão ou continência a outra já ajuizada. Você sabe o que é conexão? Sabe o que é continência? Sabe sim, porque nós já fizemos menção no primeiro bloco, né? Conexão é aquela hipótese em que a lei autoriza a reunião de processos quando houver identidade de pedido ou causa de pedir. Você se lembra que 3 são os elementos da ação. Não se confunde com condições, tá? Elementos da ação: partes, pedido e causa de pedir.
E esses elementos, eles servem para identificar uma ação, porque eu não posso ter duas ações idênticas em curso. Não posso. Né? Ajuizei uma ação contra uma pessoa, mesma causa de pedir, mesmo pedido. Opa, mas caiu no juiz que eu não gosto muito. Aí eu vou lá e distribuo de novo. Pô, isso não pode. A segunda ação será extinta. Porque já tem outra idêntica em curso. Eu sei que são idênticas porque os três elementos são iguais. Parte, pedido, causa de pedir. Se essa demanda já foi julgada, transitou, julgada, eu perdi. Aí eu vou lá e juiz de novo. Não, coisa julgada. Não posso. Agora, quando houver identidade apenas de pedido ou de causa de pedir, o que eu posso é reunir os processos que são diferentes. São idênticos apenas quanto ao pedido, a causa de pedir, por conta de conexão. E continência, quando as partes forem iguais, a causa de pedir também, e o pedido de uma for mais amplo do que a outra. Nessas hipóteses, o segundo processo, a gente tem aquele que é prevento, onde será reunido, né? Ao ser distribuído, pode ser distribuído por dependência. Então, pode ser distribuído direcionado ao juízo prevento. Ou seja, para aquele processo, o juízo daquele processo que foi registrado primeiro. Então, distribuição direcionada. Quando se relacionarem por conexão, pedido ou causa de pedir, continência. Partes e causa de pedir e pedido de uma ser mais amplo do que a outra. Só o detalhe, que nem sempre na continência os processos serão reunidos. Nem sempre. Se o segundo processo a ser ajuizado é o que tem o pedido mais restrito, né, é o contido, então ele será extinto por litispendência. Na conexão, pode ser reunido. Na continência, pode ser reunido. Okay? Em qualquer hipótese, é uma exceção à regra da distribuição aleatória, alternada, porque eu posso direcionar essa distribuição. Inciso segundo traz uma regra interessantíssima da distribuição por dependência. Diz o seguinte: serão distribuídas por dependência, ou seja, direcionados para um juízo específico, as causas de qualquer natureza, quando, tendo sido extinto o processo sem resolução do mérito, então uma decisão terminativa, for reiterado o pedido, ainda que em lides consórcios com outros autores, ou que sejam parcialmente alterados, os réus da demanda. Quero destacar isso aqui, para você entender. Quando, tendo sido extinto sem resolução do mérito, for reiterado o pedido. A regra, meus caros, é de que quando um processo é extinto sem resolução do mérito, nós tivemos a prolação de uma sentença terminativa. E essa sentença não faz coisa julgada material. E por não fazer coisa julgada material, eu posso, em algumas situações, regra geral, propor novamente a mesma demanda. A mesma demanda. O fulano de tal, protocolou lá a petição inicial, o processo foi registrado, distribuído para a primeira vara civil de Cuiabá. Só que identificou-se a ausência de alguma das condições da ação, um pressuposto processual que é incorrigível, ou deu-se prazo para o autor corrigir, não corrigiu, e aí o juiz extinguiu o feito sem resolução do mérito. Deu uma sentença terminativa. O que acontece é que esse indivíduo pode propor novamente a mesma demanda, porque a sentença terminativa não fará coisa julgada material. Mas aí olha o problema. Lembra do juiz natural? O princípio do juiz natural é o que me impede de escolher o juiz que eu quero que julgue minha demanda. Porque as regras de competência são anteriores e por meio da distribuição, que é aleatória, alternada, eu não vou conseguir escolher o juiz que eu quero. Mas aí o sujeito não é bobo nem nada. Protocolou a petição inicial, o processo foi registrado, distribuído lá para a primeira vara civil. E falou assim, poxa vida, primeira vara civil, não tem a menor chance de eu conseguir
uma liminar nessa primeira vara civil, cara. Não tem menor chance. Menor chance. Ah, então eu vou fazer o seguinte, eu vou abandonar o processo. Porque abandonando o processo, esse juiz vai proferir uma sentença terminativa. Essa sentença terminativa faz coisa julgada. Aí eu protocolo a petição inicial de novo na esperança de ser distribuído para um juiz mais bonzinho. E também, se não for, eu abandono de novo e proponho de novo a demanda até chegar naquele que eu quero. Não, senhor. Você não vai fazer isso. Seria uma ideia até boa do sujeito. Não abandona, sentença terminativa, não faz coisa julgada, propõe de novo. Uma hora chega no juiz que eu quero. Né? Uma hora a sorte vai me direcionar para aquele magistrado. Não vai. Não vai. Porque quando o processo for extinto sem resolução do mérito e o pedido for reiterado, ou seja, eu propor novamente a demanda, ainda que em litis consórcios, e ainda que conjuntamente a outros autores, ou ainda que alterando os réus da demanda, alterando parcialmente os réus da demanda, esse processo será distribuído para o mesmo juízo que proferiu aquela sentença terminativa originária. Só esse inciso segundo, latentemente, evidentemente, o objetivo é o quê? Resguardar o princípio do juiz natural, senão o sujeito ia dar um jeito de burlar. Não, senhor. Sentença terminativa vai propor por dependência, vai direcionar para o mesmo juízo. Não será alternada. Ok? E aí o inciso terceiro vai dizer, serão distribuídos por dependência as causas de qualquer natureza, quando houver ajuizamento de ações, nos termos do artigo 55, parágrafo 3º, ao juízo prevento. Professor, o que é isso? Olha lá. No primeiro bloco, eu falei com vocês sobre a possibilidade de reunião de processos, né? E aí eu falei para vocês da possibilidade de reunião por conexão, por continência, e uma outra possibilidade que era novidade do CPC. Você lembra qual que é? Nas demandas semelhantes, ainda que não haja conexão. Ainda que não haja conexão, ou seja, não há identidade de pedido, não há identidade de causa de pedido, mas elas são semelhantes. E sendo semelhantes, se forem distribuídas para juízos distintos, pode ser que as decisões sejam conflitantes, ou até mesmo contraditórias. Então, mesmo não havendo conexão, se as demandas são semelhantes, se existe o risco de prolação de decisões conflitantes, é possível reunir os processos. É isso que está aqui no artigo 55, parágrafo 3º. Então, isso aqui tem tudo a ver com o primeiro inciso, né? Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza, quando se relacionarem com as hipóteses que possibilitam a reunião dos processos, conexão, continência, semelhança com risco de prolação de sentenças contraditórias. E o inciso segundo, quando o processo houver sido resolvido sem resolução do mérito, ser decidido sem resolução do mérito, e o pedido novamente requerido, então reiterado. Ok? Beleza, parágrafo único, objetivo, não vamos gastar aqui muito tempo, só leitura, para cumprirmos com o nossa proposta, havendo intervenção de terceiro, reconvenção ou outra hipótese de ampliação objetiva do processo, o juiz, de ofício, mandará proceder à respectiva anotação no distribuidor. Então, havendo intervenção de terceiro, reconvenção ou outra hipótese de ampliação objetiva do processo, o juiz, de ofício, mandará proceder à respectiva anotação. Nós mudamos as características do processo, nós mexemos ali, então tem que anotar. Tá? A única observação que eu faço é que aqui ele está falando de ampliação objetiva. Ampliação objetiva. Nem toda intervenção de terceiro implica em ampliação objetiva.
Tá? Então, o chamamento ao processo não amplia objetivamente. Porque no chamamento ao processo, estou diante de uma ampliação subjetiva, apenas do número de pessoas, porque ele cabe quando houver codevedores, cofiadores, codevedores solidários. Não amplia o objeto da pretensão, não amplia o objeto do processo, só o número de pessoas. Agora, na denunciação da lide, aí amplia. Então, a denunciação da lide vai ter que ser anotada lá pelo distribuidor. Né? E quando tem reconvenção, eu inverto os polos. Né? Aí o réu passa a demandar o autor. Então, eu estou ampliando objetivamente. Era uma ação dentro daquele processo do autor contra o réu. Agora tem uma outra ação do réu contra o autor. Isso precisa ser anotado pelo distribuidor. Ok? Artigo 287. Na minha visão, um artigo que está absolutamente deslocado. Não vejo, sinceramente, não vejo razão nenhuma para esse artigo 287 estar aqui. Se encontrar aqui nesse local. Porque não está relacionado à distribuição, né? Aqui a gente está falando sobre registro e distribuição. E o artigo 287 está falando que a petição inicial deve vir acompanhada de procuração, que conterá os endereços do advogado, eletrônico e não eletrônico. Data vênia. Não é a incumbência do cartório distribuidor verificar se tem procuração ou não. Data vênia, não está relacionado diretamente com a distribuição. Então não tem razão para estar aqui. Na minha visão, seria muito melhor se esse artigo se encontrasse lá no artigo, se esse conteúdo se encontrasse lá no artigo 320. O artigo 320 do Código Civil, talvez como Código de Processo Civil, como um parágrafo único do artigo 320, né? Esse artigo trata sobre os documentos indispensáveis para a propositura de uma demanda. Para você dar uma conferida. Então, talvez esse texto esse lá como um parágrafo único. Totalmente deslocado. Mas vamos ver aqui qual que é o conteúdo dele. Diz lá, a petição inicial deve vir acompanhada de procuração, que conterá os endereços do advogado, eletrônico e não eletrônico. Dispensa-se a juntada da procuração, né? Então, em algumas situações, a petição inicial pode não vir acompanhada da procuração. As situações excepcionais, né? Na regra, a petição inicial tem que vir acompanhada da procuração, porque a procuração é um documento indispensável para a propositura da demanda. Dispensável. Agora, excepcionalmente, dispensa-se a procuração, a juntada imediata da procuração, nos casos previstos no 104. Quais são os casos previstos no 104? 104 é que vai tratar, né, sobre a procuração, qual que é o conteúdo da procuração, etc. Os poderes do advogado. Vai dizer lá, evitar preclusão, decadência ou prescrição ou para praticar ato considerado urgente. Às vezes o advogado precisa praticar um ato considerado urgente, não dá tempo lá para buscar uma procuração no seu cliente. Então ele pode, né, distribuir lá a petição inicial, mesmo sem a procuração. Terá um prazo para juntá-la. Então, evitar preclusão, decadência, prescrição, praticar ato considerado urgente. Também dispensa-se a juntada de procuração, se a parte estiver representada pela Defensoria Pública e se a representação decorrer diretamente de norma prevista na Constituição Federal ou em lei. Caso do Ministério Público, advogado público, por exemplo. Artigo 288. O juiz de ofício ou a requerimento do interessado corrigirá o erro ou compensará a falta de distribuição. Também preciso esse artigo. Mais uma vez, não é incumbência do cartório distribuidor verificar se está tudo de acordo.
né? Verificar qual é o pedido, qual é o conteúdo do pedido do autor. Não é. Não é. O juiz que vai ter que ver isso. Na verdade, o que o artigo 288 está falando aqui é sobre a situação em que a petição inicial, por exemplo, é distribuída por dependência, então direcionada, mas não observa aquelas hipóteses que nós vimos. Nós vimos que a lei traz 3 hipóteses em que a distribuição será direcionada. A distribuição será por dependência. O advogado fez a petição inicial, distribuição por dependência, tá direcionando para o juízo. Não é incumbência do cartório distribuidor verificar o pedido do autor, verificar o conteúdo da petição inicial para saber se esta é ou não uma hipótese de distribuição por dependência. Não é. Vai distribuir por dependência. Está lá na petição inicial, distribuição por dependência. Então distribui por dependência. Aí o juiz, ao receber, é que de ofício ou a requerimento do interessado, verificará se tem erro ou não. O juiz de ofício ou requerimento do interessado percebe que não é uma das hipóteses previstas na lei. Então ele vai corrigir esse erro, determinar nova distribuição, seguindo a regra da aleatoriedade e alternatividade. Okay? A distribuição poderá ser fiscalizada pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública. Artigo 290, será cancelada a distribuição do feito se a parte intimada na pessoa do seu advogado não realizar pagamento das custas e despesa de ingresso em 15 dias. Então, houve a distribuição, né, da demanda, não houve recolhimento lá das custas, o juiz intimou a parte da pessoa do seu advogado para realizar, né, o pagamento. O pagamento não foi realizado. Então, o registro será cancelado. Cuidado, porque será cancelado mediante uma decisão terminativa. E o cancelamento do registro não vai acabar com o histórico. Esse processo foi registrado. Vai aparecer, vai continuar a aparecer nos dados históricos, né, que ele fora registrado. Ok? Valor da causa, rapidinho, para concluir e realizarmos aqui algumas questões. Toda e qualquer causa que tramite no Poder Judiciário tem que ter um valor. Ainda que o pedido não seja economicamente aferível. Toda e qualquer causa que tramite no Poder Judiciário deve conter expressamente o seu valor. Inclusive né, das últimas coisas que a gente coloca na nossa petição inicial. Valor da causa. Tá. E aí o advogado vai lá e assina, né? E das últimas coisas. Toda causa tem que ter um valor. Então lá na petição inicial você vai ter lá no finalzinho da petição inicial o valor da causa. Mesmo que o objeto não seja economicamente aferível. Então tem que dar um valor aqui por estimativa. E às vezes parece bobo, mas não é. O apontamento do valor da causa tem algumas razões bastante específicas, inclusive que nós já vimos em aulas anteriores. Veja bem, é com base no valor da causa que eu vou determinar, em algumas circunstâncias, a competência. Quando falamos sobre critérios de competência, né, os critérios que eu utilizo para definir qual que é o juízo competente para a causa que eu estou propondo, vi lá que tem o critério pessoal, tem o critério material, tem o critério funcional, tem o critério territorial e tem o critério do valor da causa. Não está expressamente previsto no Código de Processo Civil, mas sabemos que também é um critério definidor de competência, principalmente quando penso lá em juizado especial, né? Então, com base no valor da causa, eu consigo determinar a competência do juízo. Detalhe importante, também com base no valor da causa, a gente faz o recolhimento das taxas judiciárias. O Poder Judiciário ele não é de graça. Lógico que, pensando no princípio da isonomia, né? Tratar iguais como iguais, desiguais como desiguais, na medida da desigualdade.
princípio do acesso amplo ao judiciário, algumas pessoas têm direito ao benefício da justiça gratuita. Então não precisa adiantar as taxas. Ao final será condenada. Se perder, será condenada ao pagamento das taxas e pagamento dos honorários. Mas será dispensado do ônus de adiantar despesas lá na justiça gratuita. Agora, se não tiver, o valor da causa será importante para definir o valor das taxas que devem ser adiantadas. Fixação do valor de aplicação de multas. Também quando falávamos sobre partes, procuradores e juiz, nós vimos lá os deveres das partes, as penalidades, então vimos lá litigância de má-fé, atentado contra a dignidade da justiça, e são dois ilícitos, duas inobservações, inobservâncias de deveres que configuram e causam sanções, e sanções de multa. Litigância de má-fé implica em multa. Ato atentatório à dignidade da justiça implica em multa. E essas multas, elas são calculadas com base no valor da causa. Ainda quando o valor da causa não for significativo, eu começo a pensar lá no limite de 10 salários mínimos. Mas, num primeiro momento, é no valor da causa que a gente vai definir essas sanções. Por exemplo, litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça. Também serve para fixação do depósito que tem que ser feito na ação rescisória, a adoção do rito do arrolamento, de arrolamento no caso de partilha e inventário, e também, nem coloquei aqui, porque não é o primeiro dos critérios, para fixação de honorários. Não é o primeiro dos critérios, mas pode servir para a fixação de honorários também. Então vamos ver o que o Código nos diz sobre valor da causa. Artigo 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. Talvez você se pergunte, professor, como é que eu vou definir o valor da causa? Você é um cara alfabetizado, rapaz. Só você ler o artigo 292. Artigo 292 me traz o parâmetro para a fixação do valor da causa. Vai dizer lá, o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção. E será ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data da propositura da ação. Inciso 2º. A ação que tiver por objeto a existência, validade, cumprimento, modificação, resolução, resilição, rescisão de ato jurídico, contrato em geral, o valor do ato ou de sua parte controvertida. Então, o valor do contrato, por exemplo. Na ação de alimentos, a soma de 12 prestações mensais pelo autor. Então, devido a ajuizou uma ação de alimentos, está pedindo ali como valor de alimentos R$500. R$500. R$500 vezes 12 vai dar quanto? R$500 vezes 12, R$6.000. Então, é o valor da causa dele. A soma de 12 prestações. Beleza? Na ação de divisão, de demarcação, de reivindicação, o valor da avaliação da área ou bem objeto do pedido. Na ação indenizatória, inclusive fundada em dano moral, valor pretendido. Você quer R$100.000 de indenização? É o valor da causa. Você vai recolher taxa com base em R$100.000. Tem gente que vai com muita sede ao pote na hora de pedir indenização, Na ação em que há acumulação de pedidos, quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. Na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor. Na ação em que houver pedido subsidiário, o valor principal. Você lembra lá sobre pedidos?
Então, cumulação de pedidos. Estou fazendo vários pedidos cumulativamente, soma de todos. Estou fazendo pedidos alternativos. Excelência, eu quero uma coisa ou outra. Qualquer um dos dois pedidos que Vossa Excelência deferir satisfará minha pretensão. Uma coisa ou outra. Então, o de maior valor será o valor da causa. Pedido, Excelência, eu quero tal coisa. Se não for deferido, subsidiariamente eu quero o outro pedido. Então vai ser o valor do pedido principal. Aqui só um quadrinho, né, para não ficar decorando o texto, mas conseguir fazer associação. Quadrinho que eu separei para nós aqui. Parâmetros para fixação do valor da causa. Ação de cobrança e dívida. Principal, juros, penalidades, né, até a data da propositura da demanda. Ação em face de ato jurídico. Contrato, por exemplo. Valor do ato ou parte controvertida. Então, valor do contrato ou a parte que você está discutindo dentro daquele contrato. Ação de alimentos, 12 prestações mensais, a soma de 12 prestações. Ação de divisão, demarcação, reivindicação, valor da avaliação da parte controvertida do imóvel. Então, aquela parte que está sendo discutida referente ao imóvel, qual é o valor? É o valor da causa da ação. É o valor da causa, né? Ação indenizatória, valor de indenização que se pretende. Ação em que há acumulação de pedido. Você quer todos os pedidos, então soma. Ação em que temos pedidos alternativos, maior valor. Ação com pedido subsidiário, valor do pedido principal. Tá? Que parágrafos, né, do artigo, primeiro parágrafo, sem muito detalhe aqui que nos interessa. Quando se pedirem prestações vencidas em vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras. Parágrafo 2º complementa o texto. O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a um ano, e se por tempo inferior, será igual à soma das prestações. Parágrafo 3º, eu quero destaque. Destaca. Parágrafo 3º, parágrafo que quando cai valor da causa, vez outra ele acaba aparecendo. Diz lá, o juiz corrigirá de ofício e por arbitramento o valor da causa, quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá recolhimento das custas correspondentes. Então, o juiz percebeu que o valor da causa está totalmente fora dos parâmetros que nós acabamos de ver. Então, o juiz de ofício e por arbitramento corrigirá o valor da causa. Agora, se passar batido pelo juiz, artigo 293, o réu poderá impugnar. Impugnar em petição apartada, em petição simples? Não, impugnar em preliminar de contestação. O valor atribuído à causa sob pena de preclusão, ou seja, sob pena de não poder fazer isso depois. Passou despercebido pelo juiz, o juiz não corrigiu de ofício o valor da causa. Então o réu tem uma oportunidade para impugnar. Preliminar de contestação. Na preliminar de contestação, deve impugnar o valor da causa sob pena de preclusão. E o juiz decidirá a respeito. Decisão, na maioria das vezes, será uma decisão interlocutória. Eu só conseguiria pensar numa sentença se fosse uma improcedência liminar do pedido. A maioria das vezes, se houver impugnação, a decisão do juiz será uma decisão interlocutória. Falando disso, eu chamo a atenção dos senhores. Da decisão interlocutória do juiz sobre valor da causa, não cabe agravo de instrumento. Tá? Lá no rol do 1015, que apresenta as decisões interlocutórias impugnáveis por agravo de instrumento, não tem aqui falando sobre decisão referente à impugnação do valor da causa. Tá? Então, aquele que tiver interesse tem que esperar lá na apelação para, na preliminar da apelação ou contra razões, falar sobre o tema. Beleza? Vamos encerrando a nossa aula, resolvendo aqui algumas questões de concurso referente aos temas que acabamos de estudar. Questão de 2017, a Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988, disciplina o princípio do juiz natural. Este princípio possui desdobramentos no Código de Processo Civil de 2015, voltados à concepção que deve existir um determinado juízo previamente criado e estabelecido para julgar a causa submetida à sua apreciação. Sobre as regras processuais que disciplinam a distribuição e o registro dos procedimentos em âmbito judicial, analise as afirmativas a seguir. Primeira afirmativa: todos os processos estão sujeitos a registro e, onde houver mais de um juiz, devem ser distribuídos. Tal distribuição, que poderá ser eletrônica, será alternada e aleatória, obedecendo-se rigorosa igualdade. Correto? Corretíssimo. Acumulação de 2 artigos. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza, tendo sido extinto o processo sem resolução do mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores, ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda. Correto? Correto. Show de bola. A citação válida, quando ordenada por juízo incompetente, não produz quaisquer efeitos. Errado. Produz sim. Por exemplo, interrupção do prazo prescricional. Então, errado, alternativa correta, letra D. Assertivas 1 e 2. Questão da VUNESP, defensor público, também de 2017. O valor da causa poderá ser impugnado com preliminar de contestação, por meio de exceção, por meio de incidente processual, com recurso, a qualquer tempo, por se tratar de requisito essencial à petição inicial. Alternativa correta, alternativa A. O valor da causa poderá ser impugnado como preliminar de contestação. Prova de juízo substituto, 2017, da CESP. Determinado indivíduo ajuizou uma ação de indenização por danos morais contra empresa de comunicação e apontou como causa de pedir a publicação de reportagem que alega ter violado sua dignidade. Com referência a essa situação hipotética e a aspectos processuais a ela pertinentes, assinale a opção correta. Havendo incorreção na atribuição do valor da causa pelo autor, poderá o réu impugnar tal valor por petição autônoma a ser oferecida no mesmo prazo da contestação. Petição autônoma? Não, senhor. Preliminar de contestação. B. Na petição inicial de ação indenizatória, fundada em dano moral, o autor deve sempre apresentar pedido genérico, porque a iliquidez do pedido decorre de natureza do dano sofrido. Está errado. A gente vai falar sobre isso em aula específica. Mas é errado. Caberá ao juiz corrigir de ofício o valor da causa se entender que o proveito econômico perseguido pelo autor está em desacordo com o valor atribuído na petição inicial. Certo? Corretíssimo. Alternativa D, por exclusão está errada. Em ação indenizatória fundada em dano moral, o autor terá sempre interesse recursal para majorar a indenização, seja qual for o valor fixado na sentença. Também equivocado. Questão de 2015, mais adequada ao novo CPC, da VUNESP. Valor da causa na petição inicial de uma ação de cobrança deverá ser a soma. Alternativa A, da dívida principal, excetuando os juros. Então, juros não entra na soma para definir valor da causa? Errado. B, da dívida principal, incluindo-se os juros vencidos até a data da propositura da ação. Correto? Correto. C, da dívida principal, incluindo os juros vencidos até a citação do réu. Não, até a propositura da ação. D, da dívida original, excluindo os juros. Não, inclui juros. Da dívida original, incluindo-se os juros até a citação do réu. Não, da dívida principal, incluindo-se os juros vencidos, até a data da propositura da ação. Alternativa correta, letra B.
Beleza? Show de bola! Assim a gente conclui mais uma aula, agora encerrando de vez o assunto dos atos processuais. Foi um prazer enorme ter você aqui. Espero que tenha gostado da nossa aula, que ela tenha sido útil para o seu aprendizado e preparação para aquele concurso público que você tanto tem sonhado. Grande abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau. Clique lá